Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Voando Alto. Esse é um projeto que Deus plantou há alguns anos no meu coração, mas só agora se realizou, né? Devido a tantos desertos que eu já passei, ele falou: eu preciso usar o seu testemunho, a sua história, para impactar e alcançar outras pessoas. E aí eu pensei, por que não então usar também outras pessoas que passaram por tantos desertos e tantos testemunhos, né? De superação, de motivação, de milagres para impactar mais pessoas ainda. Então, esse é um projeto e o Voando Alto, ele tem um porquê, né? Porque usar a águia, né, como uma referência para esse projeto? A águia, a gente sabe que ela representa coragem, força, liderança, né? Ela vê além do óbvio, né? Ela sempre tem um poder assim de renovação. Então a águia ela foi, né? Deus colocou, estava tomando banho e Deus colocou a águia, né, para usar. E eu uso muito Isaías 40:31, né? Porque aqueles que esperam no Senhor vão sim voar alto como águias. Então, eu quero que você seja muito bem-vindo, que você já curta esse canal, né? Siga e compartilhe, né? Assim, o YouTube, o Spotify vai entender que esse é um canal que faz sentido, né? E vai aí alcançar mais e mais pessoas. Então, ative também as notificações para sempre você receber aí quando tiver um episódio novo. Ativou as notificações, chegou o episódio, é porque tem um testemunho impactante para você, tá bom? Hoje nós vamos receber uma pessoa assim que ela não sabe o tanto que ela já me impactou, mas hoje a gente vai falar sobre isso também. Mas antes de apresentar essa nossa primeira convidada, que é assim uma convidada de honra, eu falo que Deus ele não une pessoas, né? Ele une propósitos. Então, aqui tem várias pessoas envolvidas nesse projeto e eu não posso deixar de falar deles. Então, em primeiro lugar, Deus, que é o idealizador, o fundador desse projeto, sem dúvida nenhuma, essa é uma vontade dele e a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, em primeiro lugar, agradecimento a Deus. Em segundo lugar, vou até pedir a Grazi aqui depois para trazer, Mata Café, um dos apoiadores que a nossa convidada também conhece, é um nosso amigo aí. Vou até já. Pode vir aqui, Gra. Vou deixar aqui. Esse aqui é um presentinho para nossa convidada, que já já eu vou entregar para ela. Mas olha só, este aqui é o nosso café do Mata Café do Voando Alto. Então, um beijo para o Reginho, que apoiou esse projeto. Muito obrigada, viu? Olha que lindo. E temos também a galera da Têxtil Plan, que é o Luquinhas, que também está colaborando aí com esse projeto, fazendo camisas maravilhosas. Depois vou mostrar para vocês. Pedro Vidal, amigos de muito tempo também, da BH Petro Transcombustível, Transporte. A Grazi, que é uma produtora, maquiadora, né, que também está super envolvida nesse projeto. O estúdio RVL, onde eu estou gravando aqui todos esses episódios, né? Um abraço para o Leandro e toda a sua equipe, né? E a toda a minha família também, que é uma apoiadora sempre, né, de todos os meus projetos, amigos. Se eu não falei de alguém aqui, me perdoe, mas é muita gente também para lembrar, tá? Vamos convidar então ela, minha primeira entrevistada. Eu estou muito feliz de te receber aqui hoje. Muito mesmo. Ela tem uma história, um testemunho impactante. Sassá, Sabrina Toledo, obrigada de coração por ter aceitado esse convite. Eu sei que Deus não faz nada por acaso, né? Há tempo para todas as coisas e ele, sem dúvida, assim, me conectou a você há muitos anos atrás. A gente vai contar, né, para o pessoal aqui. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite, pelo carinho, né, pela confiança. E assim, é um prazer muito grande estar aqui no primeiro episódio. É uma honra para mim compartilhar o que Deus fez na minha vida, o que Ele tem feito na minha vida. E assim, você sabe o quanto eu amo isso, o quanto isso Sim, faz sentido para mim. Esse com é meu propósito certeza. de vida e eu vivo e respiro isso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Lindo o seu projeto, Ai, que bom, parabéns. Que obrigada. Deus abençoe. Amém, amém. Então, vou te entregar aqui o nosso presente, né? Os nossos Ai, que patrocinadores. Espero que chique. você goste. Obrigada, viu? Eu vou abrir. Tá bom, Deixa aqui. combinado. Depois, no final, a gente vai abrir para mostrar para você, tá bom?
Vamos começar? Eu quero, assim, que você comece a contar quem era a Sassá antes. Eu acho que muitas pessoas devem te olhar ali na rede social, né, e tudo, mas não sabem, né, às vezes, quem era a Sassá antes desse testemunho todo. A gente que se conheceu há muitos anos atrás, inclusive no mundão mesmo, né? Foi, foi. Então, conta um pouco pra gente dessa história, assim, Sassá antes de Jesus. Antes. Bom, a Sassá veio de uma família tradicional, de classe média, sempre muito família, uma menina muito sonhadora e sempre com dons voltados para o lado artístico. Desde muito pequenininha, desde os 6 anos de idade, dançava na escola, desfile, desfile de 7 de setembro, tudo a Sassá tava. Então sempre com essa veia artística, desde muito novinha, e que sempre sonhou com isso. Eu lembro que quando eu era criança, uma das brincadeiras que me marcou, assim, que até nos processos de coach que eu passei, foi algo que veio forte na minha mente e que Deus mostrou que ele queria usar esse dom também, assim como você, Uhum. para alcançar, né? E prova disso é a rede social, Sim. que foi meu trabalho por muitos anos, Uhum. que veio através dessa veia artística e que hoje é usada para edificar vidas. Sim. E essa brincadeira que eu fazia com 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, eu colocava na sala da minha mãe todas as bonecas que eu tinha sentada e ficava dançando e cantando para elas. E eu pegava a canetinha e dava autógrafo no rosto das bonecas. Então já era algo que era desde Sim. pequenininha. E eu cresci, permaneci nesse meio, sempre muito participativa, Uhum. participando de desfiles, A gente fez muito trabalho junto, muito né? Eu lembro que trabalho você era juntas. promoter, né? Fazia várias Sim, promotora, né? sim. Mas também com aquela questão de tradição de família, né? Que tinha que estudar, fazer Uhum. faculdade. Então eu tinha que fazer essa escolha também. Então eu me formei em enfermagem e eu sempre amei a profissão, sempre Uhum. gostei de cuidar, né? Se Eu não parar sabia para disso, olha pra você ver. pensar, Aham. tem a ver com cuidado, né? Sim, Cuidar de cuidar do pessoas. próximo, né? E aí eu me formei em enfermagem, mas não consegui emprego de cara. Falei, não posso ficar parada. Vamos começar a fazer uns eventos, porque eu precisava ter meu dinheirinho, fazer minhas Claro, claro. E coisas. isso você ainda estava em Pedro Leopoldo. Morava em Pedro Leopoldo. Uhum. E aí eu comecei com os eventos. E quando eu comecei com os eventos, assim, eu comecei a academia muito novinha, com 13 anos de idade. Uhum. E na época que eu comecei os eventos, foi quando veio aquele auge das paniquetes. Sim. E eu já tinha o corpo de paniquete que muita menina queria ter aquele corpo. E eu já tinha aquilo porque eu comecei muito Muito novinha na cedo. academia. Então, o meu corpo ele foi construído na academia. Então, isso começou a ser um diferencial nos Eu eventos. lembro. Então, fui ganhando espaço, Uhum. vieram os eventos esportivos, MMA, aí vem Musa, e várias coisas Sim. que foram me trazendo visibilidade. É. Isso me fez ter muita visibilidade. Como que você lidava com isso, assim? Porque a gente sabe que hoje, né? Claro, você usava, né, querendo ou não, o seu corpo como um trabalho. Sim. Mas a gente sabe né, que as pessoas, principalmente, né, vários homens aí, não têm muito essa, né, essa educação, vamos colocar assim, né? Como que você lidava com essa exposição, com tudo isso, assim? Na época, era muito natural. Por quê? Para mim, aquilo era normal. Uhum. Na minha cabeça, eu cresci no meio onde tudo podia. É. Então, para mim, não era constrangedor me Uhum. expor. Para mim, era artístico. Sim. Era bonito. Só que, assim, eu sempre tive na minha cabeça, eu exponho meu corpo, mas meu semblante não pode ser vulgar. Sim. Então, eu sempre tinha uma certa preocupação de não ser vulgar. Vulgar. Apesar que expondo o corpo, muitas vezes não tem como, Sim. né? Mas eu tinha essa preocupação do semblante ser natural, de ser um Uhum. sorriso, Sim. de ser algo que alcançasse homem, que era o intuito, e mulher Sim. também. Uhum. Porque se eu colocasse lá um rosto vulgar, as mulheres já de cara já iam me repelir, né? Sim. Que é o normal de acontecer. É. Mas na época era muito comum para mim, não era algo que me incomodava. Porém, com o passar do tempo, foi algo que Deus foi transformando
também, né? Que eu Sim. fui tendo outro entendimento. Porque antes, na Uhum. minha cabeça, não, eu tô fazendo porque é meu trabalho. Eu não tô fazendo pra fazer os homens fazer tal coisa. Uhum. Eu não tinha essa maturidade de entender que o pecado não era me expor, que o pecado era levar o outro a cometer o pecado. Então, Exatamente. quando eu entendi isso, foi que, opa, peraí. É. Aí Deus foi mudando várias coisas até eu chegar nisso. Mas como que foi esse processo seu de conversão? Quando que você começou a ficar incomodada com isso? Meu processo, ele foi muito leve, assim como as coisas de Deus são, né? Assim, graças a Deus, Deus cuidou de tudo, porque quando eu comecei o meu processo de conversão, quando eu fui para a igreja, se eu tive isso, eu não vi, Deus me poupou, porque eu não tive que lidar com julgamento. Uhum. Então, a minha caminhada foi muito leve, e o Espírito Santo, ele foi me incomodando, assim, naturalmente. Devagar. E Aham. aí, quando eu olhei para trás, inclusive hoje, quando eu olho para trás e eu me vejo no espelho hoje, eu falo, gente, não tem nada do que tinha antes. Inclusive, eu falo assim, se o Gabriel, daquela época, meu marido hoje, me visse hoje, não seria o tipo de mulher que atrairia ele. Olha que incrível. E hoje eu tenho certeza que ele me admira muito mais que Sim, naquela época. Olha verdade. que loucura. Mas foi um processo leve, porém, que eu permiti ser transformada. É. Eu não Eu criei acho que resistência. eu acho que é um processo, e tem até uma das camisetas nossas, que inclusive acho que é aqui que você vai ganhar, que o processo ele dói, mas o propósito cura, É, né? Então, assim, eu falo isso muito, muito com as pessoas, né, no Instagram e tudo, porque, gente, passar pelo deserto não é fácil. não. Não é fácil, vai doer, né? Às vezes você não vai entender. Eu, quando eu comecei, e aí eu falei, né, do início aqui, do início do podcast, há 11 anos atrás, já tinham pessoas, inclusive Gra, que tá aqui comigo, que já falavam: você vai fazer algo pro Senhor, você vai fazer algo pro Senhor. Eu quero te ver cantando pro Senhor. A gente nem sabe, né, quais são os planos ainda, eis-me aqui. Mas foi um processo muito doloroso e que eu tive que passar por muitas coisas, né? Então, para quem me acompanha já no Instagram, sabe que eu já passei por N coisas profissionais, né, pessoais, já sofri um aborto. Então, assim, Deus ele vai moldando a gente até que realmente e a gente nunca vai estar pronto, né? Nunca, Nunca, nunca. nunca. Então, quando que foi assim que começou? Aí eu quero que você conta como é que foi agora a questão do Gabriel. Quando que o Gabriel surgiu na sua vida? Você já era do mundo ainda? Ou você já estava nesse processo de conversão? Não, quando eu conheci o Gabriel, eu e ele, mundão, né? Eu tinha um relacionamento, ele também, e a gente era parceiros, porque aí veio a questão de parceria. Quando eu comecei a ganhar Uhum. visibilidade, que veio a rede social, não tinha muita menina que tinha relevância, que tinha muitos seguidores. Então eu comecei a ter muitos parceiros relacionados com estética, Uhum. suplementação, academia, roupas. Foi onde eu conheci o Gabriel. E, sempre muito respeitoso e tudo. E aí veio que ele terminou o relacionamento e pouco tempo depois eu também terminei o relacionamento. E a gente tinha uma sintonia muito grande de respeito um pelo outro. Era diferente, E sabe? vocês gostam da mesma coisa, né? Se for. Gostávamos sempre da mesma coisa, treinar, gostávamos de Aham. treinar, de fazer dieta. O ciclo de amizade ficou o mesmo, Sim. porque os meus parceiros também eram parceiros dele. Aí Uhum. começaram os treinos juntos, e aquela aproximação, mas assim, aí quando começamos a envolver, mas eu não quero namorar. Não, não quero namorar. Terminei agora, não quero saber de namorar. E ele menos ainda, por quê? Foi quando ficou conhecido, É. bonitão, Uhum. mulherada caindo, matando. Você acha que ele queria assumir um namoro novo? De jeito nenhum. E aí ficamos nessa Durante quanto durante um tempo? ano e meio. Um ano e meio. Só que nesse um ano e meio, pra ele, tava confortável. Só que eu comecei a gostar. E aí,
Nossa, porque 1 ano e meio. 1 ano e meio. Para mulher, a gente, né, nós somos mais emoção, querendo ou não, a Sim. gente se envolve com mais facilidade, né? Sim, mas o que que aconteceu? Por que que eu acho que eu suportei esse processo de uma forma leve? Porque eu já estava indo à igreja. Sim. Antes de eu terminar o relacionamento antigo, a minha irmã tinha me feito convite já para ir à igreja. Uhum. Eu tenho uma prima também que foi minha intercessora, que sempre falava: olha, você vai ser usada para Jesus. Eu falei: você é doida, de jeito nenhum. Achava que jamais. E aí a minha irmã me fez vários convites para ir com ela ao culto, e eu sempre dava desculpas. Não, não, outro dia, hoje eu não posso, tem compromisso, tem trabalho. Sempre, né? Desculpa de quem não Sempre, quer. sempre. Até que um dia eu tava incomodada com nada, assim. E coloquei um louvor no YouTube. Eu vi uma prima minha cantando Teu amor não falha. Aham. Falei, nossa, que lindo. Deixa eu pôr aqui no YouTube. Pus no YouTube. E aí, do teu amor não falha, foi pra outro, que foi pra outro. Peguei o celular, Bruna, vou no culto com você hoje. E minha irmã tava orando e jejuando pra eu ir pro culto com ela. A Tava Bruna, ela pagando o já preço. era da A Bruna já igreja, estava, porque já. ela foi curada de uma depressão Hum, lá na Boas Novas, sim, ai, que né? O legal. processo de cura iniciou lá. Aham. E aí eu falei, vou com você no culto hoje. E eu fui, nesse dia eu fui no culto, o pastor Pedro, que é meu pastor hoje, nesse dia ele me fez uma revelação que ele falou assim, olha, você vai fazer uma viagem de 3 estados e você vai ter que fazer uma escolha que vai determinar o seu futuro. E depois eu fiz as 3 viagens, logo em seguida, que foi que eu fui para o Rio para participar do Bailarina do Faustão, Aham. eu fui para Goiânia fotografar e eu fui para São Paulo, que eu fui convidada para quê? Para ser paniquete. Nossa Senhora. E aí eu entendi porque eu recusei o convite de paniquete. Que era a Ainda escolha. bem, né? Que foi a escolha que Deus falou que determinaria. O seu futuro. Olha. Nossa, forte. Porque se eu virasse paniquete, o Gabriel não tinha casado comigo. Nunca mais. E Não vocês nem iam se cruzar mais, possivelmente, né? Que você ia ter que mudar pra lá, possivelmente. E aí ele fez essas revelações, e logo aconteceram, assim, eu fiquei impactada, nunca mais saí. E o Gabriel já estava também na igreja, não? Não, ainda não. E aí eu fiquei indo com a minha irmã durante um tempo. E aí veio rolo com o Gabriel, aí depois a gente parou de ter rolo. E depois que ele passou também por uma situação pessoal dele, eu fiz o convite para ele ir à igreja comigo. Ele, pela sintonia que a gente tinha, ele compartilhou comigo. Ele sempre tinha um hábito de compartilhar coisas muito pessoais dele comigo. Aham. Né? Isso já demonstrava uma confiança em mim. E eu também com ele. E aí, eu, com muita empatia, vão pro culto comigo. Convidei para ir pro culto. Foi É quando ele tão começou legal isso, né? a ir pro Porque culto comigo. A gente ia toda quarta-feira juntos. Só que ele mesmo conta, quando ele vier aqui, ele vai contar isso. Que quando ele não tinha compromisso no fim de semana, não ia viajar, não ia aprontar, ele ficava bonitinho comigo no culto. Quando ele já tinha plano de aprontar no outro fim de semana, ele já meio que me afastava para assim, não vou machucar, não. Achando que não ia machucar, né? é, Mas, e aí começamos esse processo, ficamos 1 ano indo juntos ao culto, e eu na expectativa do pedido de namoro, porque era tão engraçado que eu tinha uma certeza sobre nós dois. aham. Deus já havia me mostrado, Deus já tinha dado revelações através de profetas que vieram de outros lugares. Enfim, eu tinha uma certeza no meu coração. E isso não me permitia desistir. Obviamente que talvez eu tenha estendido esse processo por medo de me posicionar e Sim. perder. Hoje eu tenho esse entendimento. E Aham. talvez eu tivesse me posicionado antes, ele teria despertado e valorizado antes. É. Mas como eu facilitei, eu permiti que ele ficasse numa zona de conforto ali, eu atrasei as bênçãos de Deus, É. né? E é muito isso, né? Porque a gente, quando a gente fala, né, gente, do mundo, para quem não sabe, né?
não é? Que você está vivendo uma vida que não é de acordo aí né, Com os com os princípios. princípios, os mandamentos de Deus. Então, é muito difícil, às vezes, você se posicionar, inclusive, nisso, né? A gente que Sim. veio, eu cantava em show, Graça tá aqui, sabe, né, que eu usava roupas também, que querendo ou não, né, expunham muito o corpo. Uhum. E a gente, de repente, virar essa chave e se posicionar, mas Deus, ele quer que você se posicione. Verdade. Deus, ele quer que você se posicione. Deus não gosta de ninguém que fique em cima do muro. Ou é ele, ou não é. O em cima do muro, ele é de Satanás, né? Exatamente. Então se posicione. Se você hoje tá independente, a gente fala muito, né? Independente da sua religião, mas se posicione, sabe? Vá para um caminho onde Deus quer que você esteja, que é o Sim, caminho do bem, o caminho onde você vai realmente, né, buscar as coisas de Deus, buscar a palavra, sabe? Usar sabedoria. Então se posicione. é verdade. É E você verdade. teve uma dificuldade de se posicionar, acredito eu, né? Demais, por vários fatores. Julgamento. Porque eu tinha uma questão de rejeição muito forte, Uhum. né? Que veio da sua infância. Veio da minha infância. Então eu tinha esse processo para passar ainda, eu tinha esse Uhum. medo de ser rejeitada. O que que as E pessoas vão pensar, vão né? pensar, de perder ele mesmo, É. porque eu gostava, eu tinha um Uhum. sentimento, e aí isso envolvia até questão física, carnal, Sim. né? Eu já comecei a ter um entendimento disso, mas eu não conseguia abrir mão, porque se eu abrir mão, eu perco, É. As coisas perco boas que ele, o mundo perco ele. O homem oferecia não vai dar também. conta. Na nossa cabeça é Sim. assim, É. né? Mas depois, mais pra frente, quando a gente experimentou, né, a santidade, a gente entendeu que em santidade a gente está muito mais conectado Muito do mais que conectado. fisicamente. É impressionante. Impressionante. E a gente, quando a gente tá, né, vivendo aí as coisas boas que o mundo oferece, a carne, ela realmente, ela tem um poder sobre a gente, né? Tem. Ela domina, né? O nosso espírito ele tá fraco. Então a gente não consegue dominar a carne, É. né? E assim, à medida que a gente amadurece, quando a gente entende, hoje, com o entendimento que eu tenho, se eu pudesse escolher, assim, quantas feridas eu teria evitado, sabe? É. Quantas cargas espirituais eu poderia ter evitado na minha vida se desde nova eu tivesse esse entendimento Sim. sobre a seriedade da relação sexual, o quanto de troca Troca de energia, espiritual, de. de É. energia que acontece, sabe? Uhum. E às vezes a vida da gente tem tudo para deslanchar, às vezes é uma área que vai, parece que vai e não vai. Às vezes você dá 2 passos para frente, de repente parece que deu 5 para trás. Sim. Você fica rodando, andando em círculos É, e não sai do exatamente. lugar. E você não sabe por quê. É. Porque a gente tem a crença e a cultura de que tudo é normal, É. né? Mas a Bíblia diz que tudo me é ilícito, tudo me é lícito, mas nem tudo me Me convém. convém. Exatamente. E eu sei que você sofreu muito, né, nesse início aí de namoro com o Gabriel, porque justamente ele estava em cima do muro, né? Sim, sim, Eu quero que você fale um pouquinho do poder da oração. Inclusive, você já comentou no seu Instagram, né, sobre o filme Quarto de Guerra, sim. que é, assim, fantástico para quem não assistiu, né? Indicamos esse filme Meninos, para assistam. relacionamentos, mulheres assistam, homens também, né? Mas conta pra gente como é que foi, porque eu lembro que você contou isso já num testemunho seu, sobre esse processo mesmo de dobrar o joelho e orar, né? Sim. Então, como eu já tinha uma sensibilidade, assim, diferente em relação ao Gabriel, eu comecei a orar pela vida dele. Só que eu orava pela vida dele, eu não pedia Deus, ele para mim. Eu queria tanto bem dele que eu orava pela vida dele, para ele ter um Sim. encontro com Jesus. Uhum. Que é o primeiro passo, né? Que é o primeiro passo. Porque o homem que teme a Deus, ele vai ser um homem de honra. Exatamente. Então, a primeira característica que a gente tem que querer em um homem é um homem que teme ao Senhor. É, que ame Porque a ele Deus pode sobre ter todas as vontade, coisas. ele pode ter vontades, ele pode sentir raiva, aí no momento de raiva ele pode olhar para outra mulher, mas aí ele vai sempre lembrar, opa, minha É, o mulher não tá vendo, temor. mas Deus tá vendo. É o temor. Então, o temor do Senhor É, é o princípio da sabedoria. Então, primeira exatamente. característica, um homem que teme a Deus. É. E aí, a gente sempre juntos, e eu orava por ele. E aí, depois que passou esse 1 ano e meio, que vai, não vira namoro. Aí ele ia pro Carnaval de Salvador. Aí eu falava, depois do Carnaval de Salvador, ele vai pedir namoro. Aí lá de Salvador, ele me ligava todos os dias. Eu falei, ó. E me dava aquela expectativa. Aí passava o Carnaval de Salvador, nada do namoro. Nada. Aí eu falei, peraí.
E bebida, né? É, E um monte de coisas ilícitas. ilícita. E aí, peraí, tem um trem errado. Aí eu comecei a entender a minha identidade, meu valor. Falei, não, peraí. Eu não posso aceitar isso mais. Eu Uhum. preciso me E posicionar. Deus que te deu esse Foi, valor, né? Assim, foi. falar assim, ô, minha filha, peraí, deixa eu É, te mostrar se aqui. Se valorize, né? valorize. E aí eu comecei a orar. Eu tinha a ajuda dessa prima minha. E aí a gente orava todos os dias. Falei, Deus, me dá coragem. Me dá coragem de me posicionar. Porque às vezes eu planejava, quando eu ia fazer, eu não conseguia fazer. Uhum. Falei, Deus, me dá coragem, me dá coragem. Ora, põe as palavras certas na minha boca, me dá o momento certo. E eu comecei a orar. E eu orei um tempo. Aí um dia eu estava aqui em Belo Horizonte, ainda morava em Pedro Leopoldo. Eu falei, eu não vou embora sem resolver isso hoje. Passei lá na clínica dele, sentei e falei, ó, tudo. Deu, não é recíproco, mereço alguém, gosto de você, mas Você se mereço alguém que posicionou. goste de mim. Tudada. Ah, pronto. Minha vida cheguei em casa. Não, quando eu pisar do portão pra fora, não te sigo em rede social, não vou onde você está e não tenho seu telefone mais. E assim eu fiz. Virei esquina, eu parei o carro, chorei. Chorei. Mas eu nunca mais procurei. O dia que eu posicionei de verdade, eu não fiquei nessa de volta, Uhum. procura. Não. Acabou, acabou. E ele foi E viver a para ele vida estava dele. muito bom, na verdade, né? Porque Exatamente. você estava aceitando tudo que vinha, Tava muito ele estava cômodo. vivendo a vida dele, então para ele estava cômodo demais, né? E é a Exatamente. importância da gente se posicionar. Eu tenho certeza que a partir daí mudou. Então vamos Mudou. continuar a história. E aí, ele foi viver a vida dele, né? Foi para um novo relacionamento e tal. E aí eu tive 6 meses, desse dia que eu posicionei, 6 meses assim, de deserto. Nossa, Eu falo que foi o deserto que me deu mais experiências com Deus. certamente. E aí, eu lembro que eu ia em célula, terça, eu ia no culto quarto, eu ia no culto domingo, e se alguém me convidasse para ir em outro culto, outro dia da semana, eu ia também. E minha vida foi academia, trabalho, casa, e igreja e Aham, e célula e oração. afins. Era só, minha vida foi isso. Uhum. 6 meses. E aí, em uma célula, lá em Pedro Leopoldo que eu fui, uma profeta falou: Olha, filha, Deus manda te dizer, continua orando pela vida daquele homem. Ele já Hum. estava em outro relacionamento. Eu falei, eu? Eu não vou orar, não. De jeito nenhum. E não vou, não vou e não vou. Aí uma menina que fazia evento comigo me ligou, que tinha sonhado comigo, que era pra eu ir no culto. Cheguei no culto, continua orando pela vida daquele homem. Aí eu falei, vou obedecer. Aí comecei a orar por ele, pela companheira que ele estava na época, pelo filho, todo mundo. E eu orava por todo mundo. E aí eu fui. Eu lembro que eu pagava preço de jejum, quando Deus direcionava, e foram 6 meses. Quando foi no final do ano, eu fui num culto e eu fui na ponta do altar e falei, Deus, eu não oro mais. A minha parte eu já fiz, eu entrego no teu altar. Põe no caminho dele, que seja feliz, abençoa, tira do meu coração e que eu seja feliz também. Porque, de certa forma, quando eu orava, eu ficava assim, Deus tem alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa. Criando uma Te expectativa, uma criava uma esperança, né? expectativa. Por mais que eu estava obedecendo, orar pela vida dele me mantinha conectada com ele. E chegou no momento que eu queria me desconectar disso. E aí eu entreguei. E aí eu vivi 7 meses depois disso. É como se me viesse um cansaço espiritual. E eu vivi 7 meses, assim, em cima do muro. Eu continuei indo no culto, continuei indo na cela, mas comecei a sair. É. Eu falei que eu tinha vontade de conhecer o Carnaval de Salvador. Eu fui, Deus me deu. Porque eu falava, eu vou batizar depois que for para Salvador. Aí Deus falou, deixa eu acelerar esse negócio. Me deu, eu ganhei. Aham. E eu Então, vi até que então você não tinha batizado também. não tinha batizado. E eu fui e vi que não tinha nada demais com o Carnaval de Salvador e tal. Voltei. É. Tentei namorar umas 2 vezes também. Só decepção. Até que eu falei, não, não vou escolher mais. Deus vai escolher por mim. Não quero mais ficar sabendo de sair. Vou focar em mim, nas minhas coisas, em Deus. O dia que eu posicionei de novo, passou um mês. Quem que apareceu de novo? E aí, né, ele já estava vivendo, né, situações na vida dele, onde Deus mostrou para ele, onde ele conseguiu ver em mim uma mulher segundo o coração de Deus, né? Porque nesse processo eu permiti Deus ir me transformando. Uhum. Então, às vezes, quando a gente estava ainda, né, ficando, eu
eu orava, quando eu via ele nervoso, o que eu fazia? Tá passando por qualquer situação, vem cá, vamos orar. Sabe? E aí ele começou a viver situação oposta a isso, e foi onde ele, peraí, eu quero uma mulher que caminha junto comigo. Uhum. E foi onde ele começou a buscar de Deus, né? E Deus deu sonhos pra ele, Deus falou com ele. É tão engraçado isso, né? Que aí você tá falando, tá me vindo muito a questão da obediência, Sim. sabe? Primeiro foi o posicionamento que a gente falou e depois a obediência, esperar em Deus, sabe? Da mesma forma, eu repito, talvez você esteja aí no fundo do poço, passando por um deserto que você acha que nunca vai acabar, mas pode ter certeza, para nós é sofrimento, para Deus é treinamento. É. Deus está te treinando para viver a melhor fase da sua vida. Porque quando a gente posiciona e obedece, né, e age conforme aquilo que você está buscando, você está sinalizando no mundo espiritual, Deus, eu estou procurando ficar pronta para Aí é a isso. fé, né, também. Eu Aí estou entra a fé. trabalhando para merecer o que eu quero. Uhum. Que foi onde começaram as mudanças também. Sim. Eu quero casar. Eu vou continuar indo para festas, me vestindo de forma que vários homens vão me desejar, ninguém vai me assumir. Eu vou conseguir um marido? Pode acontecer? Pode. Muitas pessoas conhecem baladas e casam. Uhum. Mas dentro da minha realidade, que já estava vivendo dentro do contexto, na igreja espiritual, buscando um homem que caminhasse junto comigo Sim, na tivesse o fé, mesmo eu propósito, né? precisava me posicionar de acordo com o meu objetivo. Uhum. E como que uma mulher casada com um homem que caminha com ela na fé, ela tem que ser? Foi onde eu comecei a acordar Começou a e virar a a chavinha aí, né? movimentar. A O movimentar. que que eu preciso fazer para realmente ocupar esse lugar que você queria ocupar, mas até então você não tinha se ligado, né? Exatamente. As fotos já começaram a mudar, as postagens no Instagram, Exatamente. as A frases no roupa, Instagram, tudo começou a tudo mudar. começou a mudar, gente. É incrível como que é esse processo de transformação. A gente só quer postar culto. Louvor. Você tá dirigindo no carro, você bota o louvor. Frase de Deus, É. qualquer coisa. É o E a primeiro fé é isso, amor. né, gente? A fé é a certeza daquilo que você não vê. Então, assim, você é uma mulher de muita fé. É uma mulher que, beleza, passou por várias coisas, teve que passar para aprender tudo isso, mas você estava com a fé firme de que você não estava vendo, mas você estava confiando em Deus, nos planos de Deus para sua vida, né? Sim, com certeza. Inclusive, tem um testemunho que eu acho que eu nunca contei nem na rede social ainda. Quando eu posicionei, que eu falei, Deus, eu não vou escolher mais, eu quero as coisas do Senhor agora. Quando foi em setembro, o pastor Pedro, ele tinha muito tempo que ele não me entregava nada, porque já tinha um tempo que eu estava caminhando na igreja. E aí ele me chamou, eu fui na frente pedir oração. Na época a igreja era muito pentecostal. E aí, quando eu cheguei, ele me entregou uma profecia. Ele falou: Olha, eu vejo você indo para a Europa com o homem da sua vida. Ai. E Deus manda te dizer: tira o passaporte. Ó, a minha realidade era: eu não tinha namorado, eu não tinha dinheiro para poder viajar para fora do país. No dia seguinte, eu liguei lá, agendei o passaporte. Uma semana depois, o passaporte estava na mão. Coloquei na gaveta. Fiquei na gaveta. E aí passou a minha história, né? Que ainda, se der tempo, a gente conta É. aqui. Mas, quando foram 6 meses antes de eu casar, Deus me lembrou dessa profecia. Porque eu fui 4 meses antes de casar, eu fui para Paris e para Portugal com o Gabriel. Olha pra você ver. Meu Deus. Com o passaporte que estava guardado. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional ali. Aham. E como que você ia pensar isso, né? E aí, vamos resumir rapidinho, por causa do nosso tempo também. Aí o Gabriel, vocês começaram a caminhar juntos. E aí começou realmente o processo de realmente cumprir um propósito. Sim. Na verdade, ainda teve um tempo de transformação, principalmente da Ah, parte dele, sim. né? Porque quando nós reatamos o relacionamento em 2017, nós batizamos juntos em 2018, Uhum. né? E foi onde Deus começou a transformar ainda mais o Gabriel, né? E aí, em 2018, nós começamos a nossa trajetória missionária. Foi quando a gente fez a nossa primeira missão, que foi no Acre,
com índios, e nessa primeira missão, o Gabriel, ele teve uma experiência muito forte com relação ao casamento. Por quê? Com tudo que ele tinha vivido, com as experiências dele, ele não queria mais casar. E eu lembro que ele falava assim, eu não vou casar. E eu ficava assim, Deus, e aí? Se não for ele, me fala, porque eu vou casar. Era um Se sonho já de não for, a adolescente pessoa me meu. avisa, porque vou perder tempo, O não. foco da minha vida era casar, gente. É. O sonho da minha vida era casar e ter filho. Eu nunca Aham. quis ser bem-sucedida profissionalmente, nada. Eu queria casar e ter filho e viver feliz na minha Sim. família, ponto. E aí, depois, quando ele falava que não ia casar, eu falei, então tudo bem. Então passa o presente pra frente, se você não quer, Deus vai me dar o que queira. Aham. E aí, quando nós fomos pro Acre, do nada, a gente inventaram um casamento comunitário. Casamos 43 casais, Que não foi do inclusive. nada, a gente sabe Do disso nada, também. Inclusive, o prefeito e o vice-prefeito da cidade, que era no meio da Mata Atlântica, né? Vestido de noivas. Conseguiram uma colecionadora que tinha exatamente o número de vestidos que precisava para vestir as índias Olha pra você do ver. lugar. Então, ele presenciou milagres Uhum. relacionados ao Em relação ao casamento. Aí ele casamento. falou, uau, o casamento é de Deus. Aí ele começou a orar, Deus, coloque em mim a vontade de casar. Uhum. Ele entendeu que ele tinha uma ferida e que Deus precisava curar. Coloque em mim a vontade de casar. E aí começou o processo de vontade de casar do Gabriel. A segunda missão, que foi uns 3 meses depois, que foi no sertão da Bahia, outro casamento comunitário. Mais 30 e tantos casais no casamento. No sertão, que não chovia há 6 meses. No dia do casamento, que era numa praça, tempestade o dia inteiro. E aí o pessoal montou um quarto de guerra, quarto de oração, 30 minutos, trocava. E aí, 1 hora antes do casamento, a gente andando na praça. Era como se a nuvem estivesse andando assim, ó. E o tempo ficou lindo. E aí, nesse dia, nós temos uma foto no bolo, que foi o bolo da festa, né? E tem nós dois, é uma foto profética mesmo. Que nós dois atrás do bolo, com um casalzinho, e a gente dando um beijo, assim. Ai, que E ele, lindo. ele fala que nesse dia, Deus falou: essa é a mulher que você vai casar. Nesse dia. Dentro de uma missão. Olha pra você E ver. aí, ele já me pediu. E aí tinha a próxima missão, que era na África, em Aham. Moçambique. E lá nós ficamos noivos. E foi quando Deus incomodou preparação de jejum físico. Foi quando Deus começou a trabalhar isso em nós. Sim. E nós nos preparamos para ir para a viagem em Moçambique, que é um território espiritualmente muito pesado. Então, nós nos preparamos e lá na África nós ficamos noivos. E 6 meses depois já nos casamos. Ai, que bênção. Olha pra você ver, né? Como que começou essa questão da missão, assim? Foi um chamado de vocês? Vocês entenderam que era um chamado mesmo? Ou tipo, vamos e vamos ver o que dá? Ou como que foi esse processo, assim? Porque vocês dois são missionários. Sim. Inclusive, eu tive o prazer de acompanhar vocês naquela missão, né? Do sertão. E assim, pra mim foi a melhor experiência da minha vida. É incrível. É incrível. É É incrível. incrível o que Deus faz numa missão, assim. A gente vai pra ajudar e a gente que é ajudado. Verdade, é né? verdade. Como que começou isso? Na verdade, eu sempre tive a vontade. Eu sempre tive um amor com índios e com África, desde novinha. Eu lembro que eu falava que eu queria ir para Porto Seguro para ter acesso a índios, para ter contato com índios. E eu lembro que poucos meses antes de surgir essa primeira missão, eu comentando com ele que eu tinha muita vontade, que queimava no meu coração. Ele falava assim, uai, ora e vai, ué. Porque ele não tinha, até então ele não tinha. Ora e vai, eu vou orar. Aí um dia fomos no culto na Lagoinha, era o Dave Leonardo, e o Kiki, que foi o líder dessa missão do Acre, subiu no altar ao final para divulgar a missão. Quando falou que era no Acre, com índio, meu olho assim, brilhou. Aham. Aí, Gabriel, eu conheço ele estudou comigo, eu vou te conectar com ele. Aham. Amém. Aí no final chamou, me apresentou, peguei o contato dele e eu super insegura, mandei mensagem no dia seguinte. Aí ele me passou as informações e tal, tal. Aí o Gabriel, vai mesmo e tal, e tal. Só que aí Deus deu sonho pra ele sonhou que ele tava na missão. E eu lembro que ele tinha curso exatamente nos dias da missão. E ele teve sonho 2 vezes consecutivas com ele indo pra essa missão. Aí falou, Deus, me dá um sinal, então.
Se for para eu ir nessa missão, que um aluno desmarque, que dê para desmarcar o curso. Eu sei que deu tudo certo, todo mundo aceitou desmarcar e mudar o curso, e foi Gabriel embarcar comigo na primeira missão Ai, que juntos. bênção. E vocês já fizeram quantas hoje? Sabe de Nossa, cor? de cor não sei não. Várias, Assim, né? as maiores, né, foram, essas nós fomos como liderados, nós não Uhum. fomos como líderes, né, e teve a de Rubi, você foi na de Rubi? Não, né? Não, Você foi no de São Romão. exatamente. A partir desde 2020, né, então são várias missões, desde urbanas as do sertão, né, É. então, que foram várias. Inclusive, vocês já estão encaminhando Isaac para esse caminho, né? Que eu vi Já, que ele foi na Isaac é última agora. missionário. É. E aí eu quero entrar nesse assunto, porque é um assunto que, assim, mexe comigo demais, né? Eu que já sofri um aborto, então essa parte, assim, de gravidez e de milagres, que eu sei que Deus, ele é um Deus de milagres e ele cumpre, né? E aí eu Verdade. quero que você conte um pouquinho do testemunho seu sobre gravidez. Então casamos, né? Eu já estava com 34, né, quando eu casei. E Gabriel sempre falou, ó, se em 3 meses, a gente queria engravidar rápido, se em 3 meses não engravidar, a gente vai no fertileuta, porque ele tinha medo, porque como tomou hormônio na adolescência, né? Ele Uhum. tinha medo de ter alguma alteração. Sim. Falei, tá bom, nós vamos tirar da sua cabeça, mas não tem nada. E aí fizemos todos os exames, procuramos no fertileuta, fizemos os exames. E para minha surpresa, quando vieram os resultados, eu tinha uma alteração e ele não. Olha pra você ver. Eu tinha né? Eu tinha baixa de antiboleriana e a chance de eu engravidar naturalmente era de 3%. Nossa, E aí eu fiquei completamente arrasada, imagino. porque o sonho dele era ter filho, embora esse sonho por um tempo tinha morrido, mas depois, quando ele queimou de novo, justamente quando Deus trabalhou nele, eu não poderia Aham. gerar um filho, né? Imagina isso. Frustração, A né? frustração, exatamente. E aí eu falei, meu Deus, foi um baque, assim, eu fiquei péssima. Eu lembro que eu tinha umas fotos no interior do Espírito Santo, e eu falei, meu Deus, por que que eu marquei essas fotos? Falei assim, eu recebi o resultado do exame por WhatsApp, o médico deu o resultado pelo WhatsApp. Nossa Senhora. Foi. E eu queria, assim, não queria, mas eu tinha um compromisso, viajei para Sim. trabalhar, e nessa viagem, uma menininha especial, no final do trabalho, na casa dos donos da marca, a menininha veio na minha barriga e falou, ela viu o vídeo do meu casamento, apontou e falou, neném, Sassá grávida, no vídeo do meu casamento. Aí eu tinha tomado banho para pegar o ônibus de volta, aí como é que era o nome dela? Esqueci. Falou que você tá grávida. Ela é profética, hein? Ela é uma Aí eu profeta, já fiquei sim. impactada. Falei, meu Deus, como assim? Aí meu coração ficou, né? E doendo por dentro, doendo por Nossa. dentro. Aí sentei pra jantar, E ela, ela veio na por minha ser barriga. especial, ela nem sabia de Não, nada, né? não, Tipo não, assim. não. Aham. Eu sentei pra jantar, ela veio na minha barriga, pôs a mão, neném, neném. Aí ela punha o ouvidinho assim, beijava minha barriga e falou assim: o amor dela, neném aqui. Falou que o Oh, amor dela Deus, colocou o neném Deus. aqui. Ai. E eu fiquei assim, em choque. E pra minha sorte, a mãe dela ficava filmando, porque todo mundo tava rindo, achando Aham. graça, porque ninguém sabia o que eu tava passando. E eu tenho esse vídeo dela falando na minha barriga. A gente se emociona, né, com a história, E aí porque realmente. voltei, entrei no ônibus, Deus, o que que você tá querendo me mostrar? E chorando, e chorando, e chorando. Aí Imagino. viajei a madrugada inteira, aos prantos, e cheguei. E aí começamos a orar. Vamos fazer um propósito de oração pelo filho. Aí oramos. Aí um dia, um sábado, eu acordei e Deus me trouxe a palavra de Abraão e Sara. Uhum. Eu falei, É Deus, o que você tá linda a querendo me história. mostrar? É para fazer fertilização in vitro ou é para Esperar no esperar? Senhor. Porque eu não quero o Ismael. Eu quero meu Isaac. Uhum. E aí, vontade de chorar já. Pode chorar, pode chorar. E aí eu falei, eu quero meu Isaac. Então, e o médico disse que se eu tiver que fazer fertilização, tem que ser muito rápido, porque a cada mês diminui. Sim. A ovulação vai Aham. diminuindo. E aí Deus, nesse mesmo dia, usou uma pastora, mãe inclusive do Gabriel Guedes, Aham. para contar o testemunho dela. Com 33 anos, ela foi dada como estéril.
E Deus só queria o diagnóstico para operar o milagre. E na época eu estava com 33 anos. A mesma idade. 33 anos. E ela teve 2 filhos. Ali pra gente foi a resposta, assim, conclusão final de Deus. Deus vai fazer. Aham. E a gente mudou a oração. E a gente já não pedia mais, a gente começou a agradecer. Deus, obrigado pelo filho que já foi gerado no mundo Sim. espiritual. Aham. Obrigado pelo filho que já está pronto. Eu já posso sentir o cheiro dele. Eu já posso ouvir a voz dele. E aí a oração começou a ser essa, de agradecer. Te agradecer. Pelo filho que já estava pronto no mundo espiritual. E aí, quando nós fomos de novo no Fertileuta, inclusive a Edilene, que é a nossa intercessora, foi com a gente para ficar lá intercedendo. E ele falou: olha, realmente, indica fertilização logo para não precisar ir para barriga de aluguel. E ele fez um ultrassom endovaginal no dia. Eu já estava grávida. E ele não viu que eu estava grávida. E aí eu comprei o medicamento, o hormônio, para fazer. O Gabriel falou assim: não, nós não vamos fazer, nós vamos fazer o coito programado. Aham. Aí ele assustou: tem certeza? Temos certeza, é o coito programado. Compramos a injeção para iniciar o tratamento e esperando a menstruação descer, porque era no primeiro dia que aplica o medicamento, né? E nunca mais desceu. Ele desceu, chegou, foi o Isaac. O Isaac que chegou mesmo. E como que foi descobrir isso, assim? Deve ter sido... Foi surreal. Foi assim, a melhor experiência, assim, da minha vida. Era meu sonho de infância. Era casar e ter filho. Meu sonho. Você certamente já passou por várias experiências com Deus, né? Sim. Essa foi uma das maiores? A maternidade, ela realmente, ela mexe muito, né? Tanto quando vem a questão da frustração de sonhar com algo que talvez você não possa realizar, porque talvez seria um plano de Deus. Porque nós temos o desejo de adoção também. Sim. Então a gente pensou assim, não, será que Deus colocou o desejo de adoção porque nós não vamos gerar? Amém. Se fosse, eu tenho certeza que ele acalmaria meu coração Aham. e que eu me sentiria realizada da mesma forma. Sim. Mas a mulher, ela nasceu para gerar. É. A gente tem essa questão muito forte dentro da gente, né? De família De mesmo, família, né? de construção. Esposa, de exemplo mesmo, né? Então, assim, era algo que eu tinha muito forte dentro de mim desde muito pequena. Tem pessoas que não têm sonho de ter filho, que têm filho, amam, tudo certo. Tem pessoas que têm sonho de ter filho, não têm filho, adotam e amam. E às vezes, talvez, se não buscar muito de Deus, vai viver essa frustração aí É. eternamente. Porque é só Deus mesmo que vai suprir todas as coisas. Ele pode realizar o milagre, ele pode fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ele sabe de todas as coisas. Sabe? E é isso, né? Obediência a Deus, esperar no Senhor. Talvez como Abraão e Sara, que tiveram que esperar anos e anos para a promessa se cumprir, mas se Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele E a vai Sassá cumprir. é um exemplo disso, e inclusive a gente já vai dar um spoiler aqui. Porque ela já tá esperando agora, a gente não sabe ainda, né, o sexo, mas já tá esperando o segundo filho. Conta pra gente tudo isso. Deus faz a obra completa, né? Ele não faz nada pela metade. Não. E desde que Isaac nasceu, eu sempre recebi as profecias de que viriam mais. E eu queria muito rápido. Meu plano era com Isaac com 6 meses já engravidado o segundo e já teve 2 bebês em De uma casa, vez. quase gêmeos. Era a minha vontade ter engravidado rápido, né? Mas não vinha. Nunca tomei um remédio, não coloquei DIU, nunca preveni, nada. E não via. Várias amigas que tiveram bebês, até depois de mim, já engravidaram, já nasceu o neném. E eu ficava... Isso porque você tinha um diagnóstico de pouco, né? Pouca possibilidade de engravidar. E aí eu falei, será que não vai vir mais, Deus? Eu queria mais um, mas será que não vai vir? Eu comecei a ficar, olha como nós somos, né? Mesmo Deus já tendo feito um milagre na minha vida, depois eu ainda questionei, será? Mesmo já eu vivendo experiências, né? Então, às vezes, a gente não consegue imaginar o que Deus pode fazer na nossa vida. Só com o que a gente vê, com o que faz com outras pessoas. Porque, às vezes, quando Ele faz em nós mesmos, a gente fica incrédula. É pra gente ver o quanto que nós somos pequenos. Que, às vezes, a gente deixa de buscar a Deus. Quando a gente questiona a Deus, é porque a nossa fé não tá
100%. E realmente, com a maternidade, eu vivi um processo me sentir fraca espiritualmente. Não conseguia ter rotina, ler Bíblia, Sim. ir aos cultos Porque muda muito sempre, a muda rotina, toda a né? rotina. É o cansaço, é a demanda. Sim. E aí eu me sentia fraca espiritualmente. E aí, com isso, eu perdi um pouco da fé. Aquela fé, né, que eu tive lá no testemunho do Isaac, ela não estava acontecendo. Aí Deus começou a cutucar, Deus começou a me incomodar. Você está parada, começa a mover, começa a mover. Foi quando ele veio com uma mudança na minha vida, abre mão do seu trabalho, viver na dependência, que para mim foi assim, Eu imagino. Você que sempre foi autônoma, independente, trabalhando para lá e para cá para conquistar suas coisas e de repente você ter que abrir mão de tudo isso para realmente cumprir um chamado e cumprir o ministério que ele tinha para você, né? exatamente. Aí Deus falou, é para abrir mão de tudo, renunciar. Trabalho, zero E remuneração. como que foi essa estar em obediência e principalmente também, querendo ou não, usar a sabedoria no relacionamento, no casamento, né? Porque, né, a gente se transforma até numa questão de submissão mesmo, né? De você estar ali meio dependente também do seu parceiro, né? Meio não, né? Totalmente, 100%. né? Não é meio não, 100%. E como que é isso para você hoje? Foi um processo difícil. Eu fui lá abrindo mão bem aos poucos, porque eu tinha parceiros antigos que me davam uma remuneração sem que eu precisasse trabalhar muito, Sim. com coisas do meu dia a dia. Uhum. Então, eu tinha cartas na manga Aham. que eu deixei ali, sabe? Até que um dia, eu e o Gabriel precisamos sentar e alinhar. Precisamos passar por um alinhamento. Uhum. Que é normal em todo casamento. Inclusive, a gente faz isso de tempo em tempo. E aí, nesse alinhamento, eu estava começando a viver uma fase que eu já tinha aberto mão, né, da maioria dos meus trabalhos. Eu tinha uma remuneração pouca, mas eu estava gastando do dinheiro que eu tinha guardado, Sim. né, ao longo dos anos, porque eu ia no sacolão, eu compro com meu dinheiro. Sim. Eu vou no supermercado, eu vou comprando com Comprava meu com seu dinheiro. Era dinheiro. uma forma que eu sentia necessidade de ajudar, Sim. porque eu não me sentia no direito de gastar só do dele, então eu tinha que Aham. ajudar de alguma forma Sim. também. Então eu fui gastando, só que meu dinheiro foi acabando, porque eu não estava ganhando mais igual antes. Claro. Então o dinheiro começou a acabar, foi me dando desespero. Aí eu ficava tentando procurar uma forma, o que eu vou fazer? Uma loja, eu ia ficar buscando. E aí foi me gerando uma angústia, foi me dando até uma frieza com relação ao Gabriel assim, e um medo, e se a gente tivesse qualquer desconforto um com o outro, eu já, meu Deus, como é que eu vou pegar, É. não sentindo direito de pegar do Sim. dinheiro dele e usar. E aí eu falei, a gente precisa sentar e conversar. Aí sentamos um dia, pedi a babá do Isaac para ficar com ele um sábado. Sentamos 2 horas de conversa. E aí foi nesse dia que eu consegui abrir meu coração, porque nós temos muita dificuldade de falar sobre as finanças no Uhum. casamento. E E é é super importante, fundamental, fundamental. O casal ele tem que caminhar juntos também. E Em era, tudo, né? era uma em tudo. Porque ali vocês se transformaram em um só, Em um em uma só. só carne. Só que nós temos a tendência, até por cultura, de cada um viver o seu. Porque a minha família veio disso, a família do Gabriel veio disso. É, Pai e mãe provedor. Minha mãe exatamente. trabalhava, meu pai trabalhava, os dois ajudavam em casa. Aham. Então a gente tinha uma dificuldade de realmente falar abertamente sobre isso. E neste dia foi quando eu abri meu coração, olha, tá acontecendo tudo que eu te contei, tá acabando meu dinheiro, eu tô me sentindo insegura de ter que depender e tal. E pra minha surpresa, ele falou pra mim assim, olha, existe algum contrato ainda que você não renunciou 100%? Eu falei, tem. Eu falei, então segunda-feira você vai entrar em contato e vai agradecer, porque você tem que confiar primeiramente em Deus, que é o seu provedor número 1, e em mim como seu provedor também. E às vezes a sua desobediência está, inclusive, Te me travando. travando espiritualmente para prosperar mais. Exatamente. Pela minha desobediência. Aí eu, uau. E tal, aí, nesse dia, assim, foi um desbloqueio. Nessa área mesmo, eu realmente me senti confortável, confiança, te passou segurança, né? segura Que é o para que o isso. homem deve passar para uma mulher o tempo inteiro. E, Não só o homem, né? O exatamente. casal em si,
mas nessa parte principalmente é de Principalmente o tipo assim, homem. olha, eu estou aqui, pode confiar em mim. Exatamente. Se eu precisar, eu dou a vida por você. Uhum. Esse é o papel do homem. É. E a partir daí, ministerialmente também, quando eu realmente não preciso me preocupar mais de onde vir um dinheirinho ou outro para me sustentar. Foi onde ministerialmente eu comecei a entrar de cabeça. Que na mesma semana foi quando eu fui pro presídio, para prostíbulo, e ver projetos para ir para asilo, para ir para as Uhum. ruas, para realmente Você fazer. E é começou onde eu me realmente a encontrei. cumprir o seu propósito, né? Exatamente. Meu lugar é para falar para aqueles que ainda não são, porque eu estive lá. Sim. Eu tenho autoridade para falar para eles sobre o pecado deles, que não é diferente do meu. Então, lá eu me sinto viva nesses lugares. O dia de ir, de marcar de ir para o prostíbulo, é uma delícia. Eu comecei a me ver sentada com as meninas, comendo junto com ela, ouvindo as histórias de vida dela. Sim. E cumprindo o seu E chamado, que é cumprindo meu falar, chamado. né? Levar a palavra de Deus onde precisar, né? Levar amor. São pessoas invisíveis. É, Pessoas que não são vistas. São lugares onde ninguém quer estar. Onde que Jesus estaria? exatamente. Então eu pude começar de fato a viver isso. E isso trouxe vida para mim. Exatamente. Trouxe ainda mais vida. E olha para você ver, durante muito tempo você esteve presa em coisas carnais, né, trabalho, não quis viver em obediência, porque você achava que ali é que estava o seu sustento e tudo, sendo que o nosso sustento está em Deus, né? Está em Deus. Uma hora é muito pouco para a gente falar de muita coisa, né? Muito pouco. E, inclusive, só para fechar, o Baby 2 só veio na semana após esse alinhamento. Olha, Então, Deus, ele gente, trabalha de forma muito certa. Então, para muito. ele derramar algo, nós precisamos estar posicionados no lugar certo. Exatamente. Talvez você precise abrir mão de coisas que você tá agarrado assim, sabe? E que Deus tá te mostrando assim, olha, só deixa, só confia em mim, só espere em mim, É que eu tenho isso. algo muito maior para sua vida. Isso. Hoje você entende qual que é o seu propósito real? Com toda certeza. Primeiramente, o Ministério Família. Deus fala muito forte sobre educação de filhos, sobre não terceirizar educação de filhos, sobre tirar brechas que vão, possivelmente lá na frente, podem fazer com que meus filhos se desviem dos caminhos. Deus fala muito forte com relação a isso comigo. Palavras lançadas. Não é que eu vou cercar e colocar num potinho, mas realmente de ser a educadora dos meus filhos. Sim. Sabe? E Deus tem trabalhado muito sobre essa questão de família. Por isso ele me colocou em casa neste momento, Uhum. sabe? Para estar próximo. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas eu participo de absolutamente tudo. Quando eu preciso sair, eu sei que eu deixo uma pessoa que faz exatamente da forma Uhum. que eu recomendo, que eu oriento. É uma pessoa que eu orei durante 1 ano. Porque até para escolher quem entra na minha casa, eu oro e peço direcionamento de Deus. Porque não é qualquer pessoa que entra na minha casa. Não é qualquer pessoa que vai impor as mãos sobre o corpo do meu filho. Isso é muito sério. Gente, e assim, ouvindo toda essa história sua, e eu estava até vindo hoje no caminho conversando com a Grazi, como que é a nossa vida, né? Eu tive a vida sempre muito de luta, de muita, sabe, correria. Então, ou seja, sempre foi tudo muito difícil para mim, e eu acredito que para você também. E aí, quando a gente encontra talvez uma situação ou até mesmo alguém que venha para trazer um consolo ou uma tranquilidade, uma paz, a resistência que a gente tem. Tem. Eu tenho falado muito no Instagram sobre a questão de crenças, né, limitantes que realmente nos limitam até a viver o extraordinário que Deus tem pra gente, né? Sim. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade de receber. Exatamente. Viver sem trabalhar e ter o que eu tenho hoje, eu jamais poderia aceitar. Jamais poderia aceitar. Uhum. Mas esse é o Deus que a gente serve. É. Nós somos condicionadas a viver com difícil, com sofrido. Sim. E É não luta tem que atrás ser de assim. luta. Não tem que ser assim. Não tem. E nós E somos eu tô descobrindo isso condicionadas a agora. isso. Eu, depois de muita coisa, eu tô tendo também que trabalhar a minha crença de merecimento, sabe? Talvez enxergar que talvez Deus tá me pegando e falando assim: ei, chega. Chega de luta. Agora tá na hora de você descansar, sabe? Eu tenho planos grandes pra você. Só que você precisa enxergar, você precisa aceitar.
Então, assim, te ouvindo falar de tudo isso, eu quero que a gente volte mais um dia. A gente não vai ter como ser um podcast só, porque hoje foi só um pouquinho desse, né, do testemunho da Sassá, mas que tem muita coisa. Eu tenho certeza que o seu testemunho, ele justamente pelo seu ministério hoje, né, que é família, e a gente vê hoje nesse mundo caótico, né, como hoje as pessoas estão desestruturando tudo isso, E né? principalmente as mulheres, né? Fora do lugar onde elas têm que estar. Onde está? As mulheres E com às muita vezes por dificuldade de orgulho, por ego, submissão. exatamente. De Então, não aceitar inversão de isso. papéis no casamento. Por que que casamentos Uhum, estão acabando? sim. Então, Deus tem realmente, assim, me forjado o meu casamento através das experiências, né? Das dificuldades que a gente passa Uhum, dentro do dos relacionamento, que todo mundo desertos, passa. claro. E que Deus tem nos dado sabedoria para poder encontrar o ponto certo, o equilíbrio Uhum, certo, para que a gente possa ser luz na vida de outros casais. exatamente. Porque a questão do feminismo, ela tá muito forte. A Uhum, questão dos homens afeminados, porque as mães fizeram, né, de tudo, deram tudo na mão, também uhum, tá muito forte. Homens que não querem responsabilidade, ou sim. talvez homens que não tiveram uma relação boa com o pai, né, uma É. referência. Mulheres que não tiveram relações boas com as mães. Então Deus, ele Uhum, tá movimentando, ele tá fazendo mover, né? é. Porque assim, a volta de Jesus, ela tá próxima. Ah. E Deus, ele tá preparando tudo. É. E talvez você que está nos assistindo, você tá com o coração assim, igual uma pedra, sabe? Um coração fechado. Mas a gente está aqui para te mostrar que Deus é um Deus de transformação. Ele É. pode transformar a sua realidade, ele pode transformar o seu caminho, sabe? De realmente você, né? Talvez aí passou por várias coisas na infância. Ei, calma, é possível se transformar, é possível mudar essa realidade. E com certeza a gente vai marcar mais um bate-papo com você para falar sobre isso, sobre família, sabe? Sobre Amém. esse seu ministério que é incrível. E antes de terminar, eu queria fazer um bate-bola aqui com você. Vou falando algumas palavrinhas e você, em uma palavra ou em poucas palavras, me falar o que isso representa para você, tá Tá. bom? Deus, Tudo. família, Meu primeiro ministério. trabalho, Pro reino. nossa, eu tô toda arrepiada aqui já. Isaac, Não. Pode orar agora? pode. Sonho realizado. O futuro, Tá nas mãos de Deus. o passado, Caiu no mar de esquecimento, faz parte da minha história, mas ele não diz nada sobre o meu futuro. As experiências fizeram quem eu sou hoje, me orgulho do meu passado, mas o foco é o futuro. e o presente. É um presente. Dinheiro, É, é essencial, mas não é tudo. perdão, Fundamental. É religião, libertador. religião, Religião, Jesus Cristo. a morte. É lucro. Gabriel, Amor. e Sabrina. Amor também. Amor, renúncia. Filha amada. Que bênção. Muito bom olhar para trás e ver a Sabrina que eu conheci há muito tempo atrás e olhar para você hoje como essa mulher que tem impactado tantas famílias, tantas mulheres com a sua história. Eu queria, inclusive, que Deus colocou hoje no meu coração. Não pare. Não pare. Eu tô toda Amém. arrepiada. Tô toda arrepiada, porque você começou, né, com esse projeto seu de mentorar mulheres, relacionamentos, e Deus hoje falou fortemente no meu coração. Não pare, Amém. porque o que Amém. você começou naquela época, você impacta já, mas ele quer que você continue nisso. E não é um trabalho, a gente sabe disso, é um trabalho para o reino, Pro igual você reino. falou aqui. Então continue, não pare, porque eu Amém. tenho sem dúvida nenhuma que você vai impactar muitas famílias, muitas mulheres, né? Inclusive mulheres que às vezes estão aí, né, passando por dificuldade de engravidar, passando por dificuldade no casamento, mas você, o seu testemunho, ele é uma história viva de Deus, É. viu? É colocar Deus no centro, né? Exatamente.
que todos que estiverem nos assistindo possam colocar Deus no centro de tudo, independente de religião, Deus dentro da sua casa, do seu trabalho. Coloque Deus no centro da sua vida para você ver a mudança começar. É isso mesmo. A Isso aí. gente é a transformação. Seja você a transformação que você quer no mundo. É isso aí. Comece, só isso. Apenas comece. Apenas comece. Obrigada. Obrigada, Obrigada por essa conversa você. gostosa. Que delícia. A gente vai ter que voltar mais, Vamos você ter que sabe, voltar. né? Tô às Vamos, com ordens, tô à certeza. Chamar disposição. Gabriel também para dar o testemunho dele, que é maravilhoso. Chama assim. E obrigada, viu? Obrigada Vocês a me você. inspiram muito como casal, sem dúvida nenhuma. Eu quero, em breve, contar também aqui o meu Vai testemunho de contar, em família, nome de porque vocês Jesus. são, sem dúvida nenhuma, o meu exemplo, viu? Amém. Obrigada por tudo, obrigada por ter me levado para a igreja, para a célula, né? Eu que frequentei durante muito tempo a célula de vocês, e quão forte foi para mim também. Que bom. Obrigada, Deus te Glória a Deus. abençoe. E Deus abençoe esse nenenzinho que tá aí no Amém, forninho. amém. Em breve saberemos. É isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado, né? Como eu falei, curta, compartilhe, né? Para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas. Ative as notificações para você sempre receber aí no seu e-mail, né? Mais um episódio que vai ser mais uma história contada para impactar a sua vida. Deus abençoe e obrigada a todo mundo, a todos os parceiros, apoiadores. Grazi, beijo no seu coração. Obrigada para você. Deus te abençoe.